Olá, meu nome é Michael e nestas vídeo apresentações eu vou trazer algumas informações de um artigo que tem este título: O Avesso da Aprendizagem, um ensaio sobre educação, psicanálise e capitalismo. E este artigo foi publicado no início deste ano, é da minha autoria, juntos em coautoria com o professor Francisco Neto, da Universidade Federal do Acre, e nele a gente traz uma espécie de introdução a partes da teoria do Jacques Lacan, especificamente a teoria do discurso que ele desenvolveu, né, a partir de 1969, e leva, digamos, a partir daí desenvolve uma reflexão sobre a questão da educação e da aprendizagem, tá? Então, antes de começar, talvez sobre se o artigo, o link vai ter aí abaixo deste vídeo, juntos com o vídeo, tá? E também, se quiser saber alguma coisa sobre minha pessoa, também vou colocar o link do meu currículo, tá? E os slides também, tá? Então, vamos lá. Né? Ok. Aqui um pouco a estrutura que a minha fala vai ter. Inicialmente vamos falar sobre a posição do sujeito em Descartes, Freud e Lacan, tá? Então, um pouco situando essa teoria do sujeito do Lacan, que é a base para tudo, e inclusive para esta teoria do discurso dele, tá? Em seguida, vamos falar sobre estes 4 discursos de Lacan, que é o discurso do mestre, discurso da universidade, discurso do analista, né, discurso da histérica. E essa parte eu vou assim estender mais, porque atualmente também estou me aprofundando neste estudo. Então aqui tem algo a mais que neste artigo, que é a base também desta fala, não são elaborados tão detalhadamente como aqui neste vídeo e com estes slides, tá? Em seguida, essas duas partes, o mal-estar pós-moderno e a produção do sujeito consumidor, tratam de que aconteceu, digamos, na segunda parte do século XX, a partir do capitalismo, com os processos de subjetivação, como isso foi impactado, como as mudanças no capitalismo e as correspondentes mudanças em processos de subjetivação, podemos dizer. E depois, né, apresentar este discurso do capitalista que o Lacan apresentou esta fórmula deste discurso em 1972, né? Não elaborou muito, mas a gente vai ver que ele tem uma significância muito importante. Vários autores lacanianos estão trabalhando com isso também, tá? E finalmente tirar algumas conclusões sobre esta questão norteadora também do artigo, né, que trata desta ambivalência do conceito de educação, né? O que é esta educação, né? Ela seria um processo de transformação, um processo interpessoal transformador, né? Ou será que, né, até que grau ela representa um projeto de dominação social, tá? Só brevemente para dar uma ideia de que vamos falar. Então vamos logo nesta primeira parte, né, onde vamos falar da posição do sujeito, né? Então nós temos na modernidade este conceito, esta noção de um sujeito consciente, um sujeito racional, um sujeito que é senhor de si, né?
Esta noção é praticamente o eixo central do nosso projeto de progresso e civilização na modernidade. Né? E a descoberta do que o Sigmund Freud, né, que é atribuída a ele, do inconsciente, a descoberta do inconsciente, né, é considerada uma certa ruptura, né, uma ferida narcisista do homem moderno, uma ruptura nesta autocompreensão deste sujeito moderno. Tá? Então, geralmente a gente, né, tem esta ideia. Né? A teoria do Freud entrou praticamente se tornou lugar comum praticamente. Falar que alguém está recalcando o lapso e que sonhos revelam algo sobre desejos recalcados. Isso não são comum hoje, né? E de certa forma coloca podemos dizer, uma marca de interrogação atrás desta noção do sujeito consciente. Né? Mas de certa forma, é questionável dizer que Freud teria descoberto o inconsciente. Né? Nós né, podemos ter uma outra visão também e podemos questionar esse sujeito consciente. Será que ele não foi realmente inventado? Não há uma... Né? Então, se a gente, né, vê onde nasce esta noção do sujeito consciente, a gente chega logo ao Descartes, mesmo que não é só ele que é responsável por isso, mas ele entrou na história como o principal articulador disso, né, com seu famoso penso logo existo, né, onde ele vai dizer que o eixo, né, digamos, o centro da nova metafísica, da filosofia moderna, seria isso, o sujeito pensante. Né? Então, esse sujeito moderno, podemos dizer, né, também é aquilo que traz o discurso da ciência. Né? O sujeito moderno, digamos, o discurso do sujeito moderno é o genuíno discurso da ciência. Tá? Podemos, né, entender isso desta forma. Só por se reconhecer como pura, não subvertida consciência, o sujeito pode se considerar capaz de produzir conhecimento puro, não subvertido, objetivo, ou seja, conhecimento científico sobre o mundo. Tá? Então, esta distinção do sujeito-objeto, isso é base para esta ciência que se entende como um discurso objetivo, que pode descrever o mundo como ele é, e ele pode descrever este mundo como é, porque ele tem autotransferência de si, ele sabe quem ele é consciente, um sujeito consciente. Tá? Então, um pouco, né, temos esta situação. Tá? Mas tudo bem, então, será que o Freud, né, por que realmente foi atribuído a ele esta descoberta, né? Porque ela é atribuída a Freud, né? Porque de fato a gente vê que na filosofia, no mesmo tempo de Descartes, né, Spinoza, e depois Schopenhauer, Nietzsche, eles já articularam também noções de um inconsciente. Né? Eu trouxe aqui um citado do Friedrich Nietzsche, né? Que é da obra Aurora, onde ele se refere a este penso logo existo do Descartes. Né? E ele vai ele vai falar de uma falsificação dos fatos. Tá? Ele vai dizer que o sujeito eu é a condição do predicado pensar. Mas ele diz aquilo pensa, ou talvez traduzir melhor, se pensa. Mas que é este aquilo? Mas que este aquilo é apenas aquele velho e famoso eu. E, para dizer de forma moderada, apenas uma suposição, uma afirmação, acima de tudo, nenhuma certeza imediata.
certeza imediata, né? Isso que o Descartes diz. Ele diz que isso é algo intuído. Isso é assim esta certeza que eu existo no momento que eu penso. Para ele não é uma dedução, é algo imediato, é algo assim, uma ideia clara e distinta que, segundo o seu próprio método, ele pode então assumir como princípio de toda a filosofia. Tá? Então, e o Nietzsche diz que isso não é necessariamente assim. Não, este sujeito que a gente pensa, este eu que a gente coloca aqui, né, ocorre um pensamento, mas que existe aqui um eu que é autor deste pensamento não é, né, nenhuma certeza imediata, ok? Então, mas por que então o Freud entrou na história como este descobridor do inconsciente? Né? Aí temos que ver se a teoria ele não articulou ela como filosófica. Né? E nós estamos aqui no final do século XIX, onde, né, o espírito é totalmente cientificista. Tá? Algo tem que ser científico para que seja levado a sério, praticamente. Né? Ou para ter este impacto. Tá? Então, e o Freud tinha esta preocupação. Ele assim sempre falou que ele não quer fazer especulação filosófica, aquilo que ele faz é empírico. Né? É científico, empírico, não filosófico. Tá? Então, nesse sentido, ele vai procurar fundar sua teoria psicanalítica em referências biológicas, né? Ele fala de impulsos, que seriam basicamente uma coisa biológica, né? Darwinistas. Ele fala de processos orgânicos neurológicos no início das suas obras, né? De vários dois tipos de neurônios, e procurando justamente articular a sua teoria próximo da medicina, da biologia, né, para ela ter este estado de ciência, e ele conseguiu isso, mesmo que hoje ainda é muito questionado também este caráter científico da teoria do Freud. Ok? Então, agora vamos ver e o Lacan, né? O que é o inconsciente para o Lacan? Aí nós encontramos esta conceituação dele: o inconsciente é estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem. Ok? Aí imediatamente temos que ver o que então é linguagem para o Lacan. Aí, né, o Lacan reformula praticamente a teoria do Freud em base da teoria linguística. Tá? A teoria linguística do Roman Jakobson, do Ferdinand de Saussure, que dizem isso, que a linguagem é isso, uma estrutura meramente de significantes que se organizam por meio das diferenças entre si e não por possuir um valor positivo. O que quer dizer isso? Né? Antes desta certa virada linguística, né, prevalecia esta noção de que a linguagem, digamos, os signos, os significantes têm um significado porque, digamos, existe uma relação com coisas ou com conceitos. Tá? Então, que seria em alguma forma dada ou natural esta relação. Então, mas árvore significa este objeto mesmo, porque existe uma relação entre o objeto e este significante, né? O Saussure e outros linguistas vão dizer que no fundo vão reconhecer que isso não é o caso, que no fundo árvore pode ser tree, pode ser Baum em alemão, né? Então esta relação entre o objeto e o significante é arbitrária. Ela é arbitrária, ela podia ser qualquer coisa, mas porque a linguagem funciona, porque existem diferenças entre estes significantes. Eles
eles têm, né, esses fonemas ou morfemas que diferem. E por serem diferentes entre si, a linguagem funciona. Ok? Então, o inconsciente, então, é tecido como de linguagem. Tá? Ou seja, para o Lacan, esse processo da subjetivação, como se constitui um sujeito, é o sempre inacabado entretecer do indivíduo nesta estrutura. Tá? Então, o Lacan tem uma visão assim muito diferente e muito, digamos, radical sobre o sujeito. Né? Para ele, podemos dizer, não somos animais que possuem a linguagem, como Aristóteles falou, né, o animal que tem o logos. Nós somos linguagem. Nós somos seres, não seres que têm linguagem ou capacidade linguística, nós somos, né, seres linguísticos. Nós somos, né, feitos de linguagem, praticamente. Ok? Tá, então, e com isso, este sujeito, para Lacan, tem uma estrutural falta de ser. Praticamente assim como o significante, na verdade, não tem um significado por si. Né? O significado é algo que sempre desliza por baixo deste significante. Tá? E, em uma certa analogia, também podemos dizer que o sujeito não tem essência, não é, né? Ele é um efeito de linguagem. Então ele é alienado, barrado de si, ele não se conhece, nunca se conhece, ele sempre procura se encontrar, se conhecer, procura ser, procura preencher esta falta de ser ao justapor palavras, ao fazer linguagem. Okay? Isso é um pouco para a gente ter estas noções do sujeito que o Lacan traz, e aqui mais uma fala, um trecho dele. O inconsciente é a parte do discurso concreto, como transindividual, que falta à disposição do sujeito para reestabelecer a continuidade do seu discurso consciente. Tá? Então, o Lacan nunca nos dá realmente definições das coisas. Tá? É sempre assim, circumscrevendo né, as coisas, porque justamente ele entende que nós nunca captamos realmente. Isso é ilusório de poder fazer uma definição e captar o que seria o inconsciente. Né? Mas é o que ele nos diz aqui, que o inconsciente é uma parte faltante. Tá? Ok. Então, agora vamos tentar entender um pouco mais, de forma mais concreta, como se cria o sujeito, como se constitui este sujeito, tá? E aí o Lacan vai dizer que existem duas fases na infância que são assim chave, que são cruciais para esta constituição do sujeito, tá? Uma que ele chama o estágio do espelho. Então, se reconhecendo no espelho, a criança imagina ser objeto de desejo da mãe. Tá? O Lacan tem a ideia de que o único ser que se reconhece no espelho seria o ser humano. Então, existe este momento, ou digamos, existe um certo ponto quando esta criança é capaz de se reconhecer e ela reage à sua imagem espelhada. E nesse momento, Lacan diz, não necessariamente por estar olhando no espelho, mas isso reflete uma certa nova fase nesta criança, onde ela entende que ela tem uma imagem, que ela tem uma Gestalt, em alemão tem esta palavra, tá? Que ela é não assim um conjunto, que ela para de ser simplesmente um conjunto de várias sensações, né? Mas tudo isso é algo integrado podemos dizer, numa
pessoa, tá? Então, ele se entende como este menino ou esta menina que a mamãe ama. Ele entende que quando a mãe olha para ele, ela vê ele. Então, digamos, esta primeira alienação, essa duplificação, onde ele começa a se imaginar, tá? O desejo se constitui de forma reflexiva através do desejo do outro, no imaginário, né? Então, ele começa a imaginar, tá? O Lacan, vamos ver, chama isso assim, todo um registro do imaginário. E nisso, né, a partir que isso ele começa, né, se constituir neste imaginário, ele cria este ego ideal. Ele se imagina como alguém amado, como objeto de desejo da mãe, neste caso, tá? E a segunda fase é a fase edipiana, onde a criança vai ter que se inserir na ordem simbólica, onde ela vai ter que aprender a língua, tá? Vai ter que aprender estas diferenças entre os signos, tá? E ela vai ter que entender que ela não pode ser objeto de desejo da mãe, porque existe o pai. E o legítimo objeto de desejo da mãe é aquilo que o pai possui. Eu o falo, tá? Então, este seria este segundo momento, onde ocorre esta triangulação, também chamado, onde, onde a criança, então, vai ter que ver que ela não pode se imaginar livremente desta forma, tá? Ela vai ter que assumir seu lugar nesta ordem familiar, nesta ordem social, nesta ordem linguística, que é uma ordem só, que o Lacan chama a ordem simbólica, a ordem do simbólico, tá? Então, isso é, de certa forma, a castração, tá? Que ocorre aqui, tá? A castração simbólica, tá? Então, a livre imaginação da criança é barrada, castrada pela lei paternal, tá? Então, este ego ideal que havia se criado aqui na imaginação, tá? Agora vai ser subordinado a esta ordem simbólica, e com isso se cria um ideal do ego, que já envolve, assim, moral, ética, que pode, que não pode, tá? Então, essas duas fases, né, são, assim, as etapas nas quais um sujeito vai se formar, tá? Ok? E com isso, como a gente viu, tem essas duas esferas, o Lacan chama de registros, o imaginário, né, onde a imaginação do sujeito cria objetos de desejo que não podem satisfazê-lo e, consequentemente, causa mais desejo, tá? Então, ele sempre vai criar objetos de desejo. Ele deseja algo, tá? Mas esse objeto nunca vai preencher a sua falta de ser, tá? E, ao contrário, vai causar mais desejo. Então, por isso ele chama esse objeto causa do desejo, objeto causa da angústia, tá? Então, esta divisão do sujeito, esta alienação, ocorre por causa desta falta primordial, né? E é, ao mesmo tempo, sempre assim a busca em preencher esta falta. Então, aí se constitui o desejo, e se constitui este objeto do desejo, que o Lacan chama o pequeno outro, o petit a, que quer dizer o a minúsculo, porque em francês o outro escreve com a, né? Ok, então isso seria um conceito importante para depois a gente entender também, né, a teoria discursiva, né? A gente tem que
brevemente passar por alguns desses conceitos. Aí também existe o grande outro. Ele se constitui no simbólico. Tá? Justapondo palavras, procurando preenchê-las com sentido, o sujeito busca compensar sua falta de ser, estabelecer o significado de si mesmo via a ser. Falando, o sujeito visa suturar-se na ordem simbólica do grande outro. Tá? Aqui, não do sujeito, o sujeito. Tá? Aqui é um erro de digitação. Então, o sujeito visa suturar-se na ordem simbólica do grande outro. Esta metáfora de suturar-se, de costurar-se dentro desta ordem, é uma metáfora que o Lacan usa muitas vezes, e nesse contexto também tem que mencionar que existe um terceiro registro, né, que ele chama o registro do real. Este real, que eu não coloquei aqui neste momento, mas este real é o que? Seria justamente aquilo que não podemos imaginar, que não podemos simbolizar. Tá? E este real, na verdade, é uma ameaça para o sujeito. Tá? É justamente isso que ele sempre tem que manter afastado através da sua imaginação e sua produção simbólica. Tá? E quem garante esta ordem simbólica, tá, seria este grande outro, tá, que ele também descreve como nome do pai. Tá? Então, né, nesse sentido, no momento em que a criança entende que o pai é o parceiro da mãe e o objeto do desejo não é a criança, mas, né, aquilo que o pai tem, então o nome do pai é aquele significante que vai fazer este corte, mas que vai ser também esta primeira, digamos, divisão simbólica, que vai ser o ponto zero, a âncora de toda esta ordem simbólica. Tá? Então, né, esta entrada na ordem simbólica é também aquilo que na antropologia o Claude Lévi-Strauss, né, descreve, né, a proibição do incesto. É a primeira regra. Né? E esta regra que a pessoa tem que se relacionar sexualmente, de casar não dentro da mesma família, mas com outra família. Isso que ele diz que é assim se funda cultura. Aí começa a cultura. Tá? E esse é o pensamento que o Lacan segue aqui também. Tá? Então, esta primeira proibição, né, é justamente necessária. É assim o fundamento para toda esta ordem simbólica, né, que é a ordem linguística e cultural e social ao mesmo tempo. Tá? É uma ordem só para o Lacan. Tá? Ok, agora vamos voltar um pouco no Freud, tá? E tentar ver a diferença, mais uma vez, entre a teoria freudiana e a teoria lacaniana. Tá? Então, Freud, de um lado, né, ele é considerado o responsável por causar esta ferida para o sujeito moderno, né? Ele diz isso, ele realmente subverte o sujeito cartesiano com essa teoria ao dizer isso: nós não somos senhores na própria casa, nós não somos realmente, nós estamos autores, nós somos aqui aqueles que dirigem as coisas. Tem muita coisa que a gente faz que a gente não sabe por que a gente faz. A gente não sabe realmente tudo que a gente faz. Tá? Então, mas ao mesmo tempo, ele reafirma o sujeito cartesiano, né, ao articular sua teoria como uma teoria científica dentro do discurso científico, né, que é o discurso deste sujeito consciente, e, né, também com sua ideia de que, né, que onde estava id deve haver eu. Né? Então temos
esse modelo que ele cria do id, do eu e do superego, né? E o eu seria aquela instância, digamos, mais consciente, né? Dentro da nossa estrutura, e essa deve ser fortalecida, tá? Onde prevaleceram conteúdos inconscientes em nós, deve-se reestabelecer a soberania do sujeito predominante consciente. Assim poderíamos resumir, talvez, a posição dele, tá? A visão dele, tá? Ok? Mas no Lacan temos isso, ele leva isso um passo adiante. Para ele, essa subversão do sujeito é estrutural. Tá? Então, o sujeito é um efeito de linguagem. Tá? E esta fantasia, para Lacan, é uma fantasia de autotransparência e soberania. Ela faz parte do imaginário do sujeito moderno, né? Do sujeito moderno. Então, ele nos diz que esta ideia da consciência, da autotransparência, da soberania do sujeito é algo que estruturalmente é impossível. Tá? E ele chama esta noção, ou esta ideia de um sujeito soberano, autotransparente, ele chama isso o sujeito suposto saber, tá? Que seria justamente o cientista, o psicanalista, tá? O professor, tá? São, assim, digamos, um sujeito a qual é atribuído que ele teria justamente esta soberania, né? Ok? Então, nesse sentido, podemos dizer que a teoria lacaniana é o passo consequente na superação do paradigma cartesiano pela psicanálise, tá? Então, né, ele realmente vai abrir mão de certos pressupostos que o Freud tinha, e com isso realmente subverter este paradigma de uma forma muito mais consequente e radical. E aí coloquei esta frase que talvez resuma isso, mais uma provocação, né? Mas acho que tem a ver. Freud escreveu Freud, mas Freud não leu Freud. Aquele que realmente leu Freud é o Lacan. Ou seja, o Freud criou essa teoria psicanalítica, mas ele criou ela numa base de um sujeito ainda, podemos dizer, cartesiano. Tá? Este impacto que a descoberta do inconsciente tem, ele não reflete na sua forma de escrever. Ele não sofreu este impacto, e o Lacan sim sofreu este impacto. Ele tem uma outra forma de articular sua teoria. Tá? Ele já escreve a partir de uma outra ideia do sujeito, um sujeito realmente subvertido. Tá? Ok, tá? Então, era esta a primeira parte, e no próximo vídeo nós vamos falar da teoria dos discursos. Tá? Obrigado pela atenção.